Beleza, galera, hoje é dia 25 de outubro de 2020 e o tema do vídeo de hoje ele é polêmico e importante. Hoje trataremos aqui a respeito da Reforma Protestante e das confissões de fé. Hoje traremos conceitos aqui de doutrina, de sã doutrina, de falsa doutrina, de ortodoxia, etc. Então acompanhe o vídeo até o final, porque você vai ver que aqui vai ter muitas informações importantíssimas para clarear a sua mente. Sempre que nós falamos a respeito de reforma protestante, você fica pensando assim, nossa, mas desde que eu nasci na igreja, já tenho 100 anos, e todo ano no mês de outubro fala-se a respeito da reforma protestante, eu não aguento mais, isso já não tem relevância, isso aconteceu lá no século XVI, não importa mais, vamos falar de novidades, de outras coisas e tudo mais. E o vídeo de hoje ele vai ficar muito claro para você aí que é importantíssimo que nós tratemos desse tema. Daremos exemplos aqui importantes para que você mude de ideia caso você pense dessa maneira, que esse assunto é irrelevante para os dias de hoje. Então vamos lá, falando a respeito de reforma protestante e as confissões de fé. Primeiramente, eu pediria que você, se estiver aí com a sua Bíblia, abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós leremos aí alguns versículos, mas para que fique dentro do contexto quando você lê-lo aí na sua casa, leia dos versículos 13 ao 17. Eu separei aqui para não ficar a leitura longa, só o que interessa para nós hoje. Então vamos lá, assim diz a palavra de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Tessalônica. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições. Segundo a tradução da Bíblia, linguagem de hoje, vai estar escrito assim lá: guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês. Então, voltando. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições ou verdades que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Aqui nós temos o primeiro conceito que nós queremos tratar hoje. Tradições. Tradições nada mais são do que um conjunto de verdades. Depois nós falaremos um pouco melhor a respeito desse conceito, mas já tenha isso na sua cabeça. Quando estamos falando de tradição bíblica, nós estamos falando de um conjunto de verdades. E aqui o apóstolo Paulo fala para os irmãos de lá guardarem essas tradições que são transmitidas tanto via oral como através das epístolas que ele fala ali, que é a nossa Bíblia de hoje. Então nós tínhamos essas duas tradições. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 14, vai dizer assim a palavra de Deus. E ele mesmo, ou seja, Jesus Cristo, aqui também é Paulo escrevendo aos Efésios. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, aqui está falando da distribuição dos dons, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, percebam a importância agora, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então vocês percebam aqui a importância que era você manter firme, aqui a gente pode resumir, a sã doutrina, que daqui a pouco falaremos mais a respeito disso. Para quê? Para que cheguemos à unidade da fé. Isso é importante para que você tenha a clareza de que lá no início da igreja havia unidade, ou buscava-se a unidade. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco a gente vai ver aqui uma pessoa que prega que na época não havia essa unidade, havia diversas tradições, e você vai ver o problema disso. Então aqui está muito bem claro que eles buscavam a unidade da fé. Para que essa unidade da fé? Lá no final do versículo vai dizer, para que nós não sejamos levados de um lado para o outro por
qualquer vento de doutrina, pela artimanha ou pela malandragem de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, por isso que é importante que nós mantenhamos as tradições bíblicas, a sã doutrina, para que nós cheguemos à unidade da fé, para que nós não sejamos enganados facilmente. E por que nós, evangélicos, protestantes, reformados, temos tanta dificuldade em falar de tradições? Porque a gente faz aquela ligação com a Igreja Católica Romana, que lá fica muito claro a questão da tradição que eles mantêm. Inclusive lá a tradição ela é elevada praticamente ao mesmo patamar da Bíblia, às vezes até superior. Então a gente fica um pouco com medo de falar de tradição, e aí o crente não quer muito saber disso. Mas é importante que nós saibamos as tradições, lógico, corretas. Então você tem esse medo de falar em tradição para não fazer essa vinculação com a Igreja Católica Romana. Inclusive, se um dia você estiver discutindo, por exemplo, com um ateu e a pessoa falar a respeito de tradição, você vai provavelmente ser tentado a dizer o seguinte: não, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu não tenho negócio de tradição não, comigo é só a Bíblia e acabou e tal. Você vai ser tentado a isso. Mas cuidado com isso, é por isso que nós tentaremos aqui definir essa questão de tradição para que a gente não seja enganado e não fique confuso com relação a isso. É importante esse quadrinho que eu coloquei aqui para que a gente entenda essa questão da tradição. Então aqui nós vemos o desvio da igreja e a reforma protestante. Esse desenho que vocês estão vendo aí na tela, ele tem ali o seu autor ali embaixo, né? Não fui eu que desenhei isso aí, está lá o seu autor do lado inferior direito da imagem, mas você vê lá, ó, lá no início tem Cristo, o início da igreja, a fundação da igreja. Aí nós tivemos desvios que foi promovido em especial pelo catolicismo romano. Então você vê lá na parte de baixo, cada uma dessas linhas, que nós não leremos todas devido ao tempo, mas você vai ver que ela está separada pelo ano que iniciou, a doutrina a respeito dela e o texto bíblico que refuta essa doutrina. Então, a título de exemplo, lá no comecinho, você vê lá, no ano 310, nós tivemos a doutrina da reza pelos defuntos. E quais são os textos bíblicos que refutam essa questão da reza pelos defuntos? Você tem lá em Hebreus 9:27, você tem em Hebreus 2, de 1 a 3 e Hebreus 3:15. Depois, em cima, no ano 320, nós temos o uso de velas. Depois, no ano 375, nós temos o culto dos santos. E assim por diante. Olha lá, no ano 431, nós temos ali o início da doutrina do culto à Virgem Maria. E aí você vai vindo. Então, você perceba que há um desvio ali, um desvio da tradição correta, da ortodoxia. Daqui a pouco falaremos a respeito disso. Então vai tendo aquele desvio. Olha lá, no ano 993, nós temos a doutrina da canonização dos santos. E aí você vem a invenção do rosário, venda das indulgências ali no ano 1190, e nós temos a refutação em Atos 8:20. Depois você tem a doutrina da proibição da leitura bíblica. Veja a que ponto chegamos. E onde está isso? No ano 1230, e onde refuta Salmo 19:7. Esses são alguns versículos que refutam essas doutrinas. É lógico que tem muitos outros, mas lógico que também não ia caber aqui na folha. Então você vê lá a instituição da reza, a Ave Maria, está lá no ano 1316. Depois você tem no ano de 1546 a tradição católica romana sendo equiparada à Bíblia. Então vocês percebam que esse desvio da tradição, ela acabou chegando ao ponto de você ser proibido de ler a Bíblia e de você ter a tradição equiparada à Bíblia. Qual é o problema disso? A Bíblia é o nosso guia, é a nossa carta náutica. A partir do momento que há um desvio disso e você coloca uma tradição sendo equiparada ou superior à Bíblia, já era. Qualquer ideia que alguém tiver a partir de então, você não tem como falar que essa ideia está certa ou errada. Porque a Bíblia não vai valer, mas na Bíblia diz isso. Mas a pessoa vai falar, mas espera aí, mas a tradição ela tem o mesmo valor da Bíblia, então o que vale é a tradição.
Então olha o perigo disso. Então nós vamos caminhando até que no ano de 1950 nós temos a doutrina da ascensão de Maria, como se ela tivesse ido ao céu da mesma forma que Jesus Cristo, e nós temos a refutação no Evangelho de João 13:13. Então aqui nós temos o primeiro problema quando falamos a respeito de tradição, que é esse medo que nós temos evangélicos de chegar ao ponto da Igreja Católica de pegar a tradição e colocar ela superior à Bíblia. E aí o que acontece? Ali no ano de 1517, mais especificamente a data que ficou marcada é 31 de outubro, por isso que em outubro a gente comemora isso e fala a respeito disso, nós temos ali Lutero, Martinho Lutero, que prega suas 95 teses como protesto a diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana. Então ali no século XVI nós temos a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Ninguém inventou nada na Reforma Protestante. A ideia era terminar com esse desvio que tinha ocorrido desde lá do primeiro século até o ano de 1500 e pouco. A ideia era voltar de novo para o prumo, onde nós temos ali a Bíblia sendo o guia e só ela. A ideia era essa. Inclusive, Martinho Lutero não queria sair da Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica Romana voltasse ao prumo. Depois a gente sabe pela história que não deu certo a ideia dele. Acabou sendo formada a Igreja Luterana. Depois nós tivemos a continuação da Reforma, João Calvino e assim por diante. Mas enfim, aqui você vê esse primeiro problema. Acontece que doutrina, por si só, não é errado. Pelo contrário, doutrina ela é importante. Aqui eu coloquei esse manual do Exército que saiu agora recentemente. Você vê lá, Doutrina Militar Terrestre. O que acontece? É uma doutrina, é um conjunto de conceitos que os militares em operação terrestre vão ter que seguir, porque alguém estudioso se juntou, achou por bem definir alguns padrões, alguns parâmetros, os quais as pessoas devem agir conforme esses padrões para obter êxito. Então, doutrina por si só não é algo ruim. E acontece que muita gente que fala que não tem doutrina, só da pessoa falar isso, ela já tem uma doutrina. A doutrina é o conjunto de crenças que ela tem. Resumidamente é isso. Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho doutrina, tem sim. Você tem a doutrina de não ter doutrina. Esse que é o ponto. Então, como já foi antecipado, eu coloquei aqui no conceito tradição e doutrina como sendo sinônimos. Eu sei que se tiver alguém aqui assistindo que é especialista em linguística, na língua portuguesa, alguma coisa assim, ele vai falar que não existe sinônimo perfeito e tal, mas é claro que eu estou colocando esse conceito para que fique mais fácil o entendimento. Então, tradição e doutrina, coloquei aqui como sendo sinônimos. E o que são tradição e doutrina? Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, etc. Conjunto de ideias a serem ensinadas e transmitidas. Então, nada mais é do que isso. A doutrina, a tradição, é um conjunto de ideias que compõem um sistema, no caso nosso, religioso. Qual é o sistema religioso? Cristianismo. Então nós temos o cristianismo e nós temos a doutrina, que é o conjunto de crenças. Agora nós partimos para a ortodoxia. O que significa ortodoxia? É a crença correta. Então você tem o sistema do cristianismo, você tem um conjunto de crenças e você tem as crenças corretas. E no nosso caso, quais são as crenças corretas? São aquelas que estão baseadas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Então, como eu mostrei aquele desenho anterior do desvio da Igreja Católica, você fala assim, tá, aquilo ali é doutrina, mas é a doutrina correta? Se estiver em conflito com a Bíblia, não. É a doutrina errada. Se estiver de acordo com a Bíblia, aí sim é a doutrina certa, é a doutrina correta. Então, conceito de tradição-doutrina, conceito de ortodoxia e o conceito de ortopraxia. Nada mais é do que você colocar a ortodoxia, as crenças corretas, em ação. É praticá-las. Não entraremos muito nesse assunto para não desfocar muito, mas para que você saiba esses três conceitos que são importantíssimos. Mas quem sabe você ainda está na dúvida a respeito disso. Fala assim, não, mas será que a Bíblia fala a respeito de doutrina? Será? Sim. Muitas vezes. Eu separei aqui apenas 3 versículos para que você tenha como exemplo.
Primeiro, lá em Atos 17, 19. Aqui é Paulo, quando ele estava pregando em Atenas. Levaram ele lá para o Areópago, o local onde estava cheio de filósofos, cheio de pessoas com as suas respectivas doutrinas, e disseram o seguinte: então, lá os filósofos, tomando-o consigo, tomando Paulo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Ou seja, que conjunto de crenças é essa que você está pregando? No caso, Paulo estava pregando nas praças lá. A gente pode saber que conjunto de crenças são essas? Que doutrinas são essas? E aí Paulo vai lá e explica para eles e prega o evangelho. Em Mateus 7,28, nós teremos a reação do povo depois que Jesus Cristo pregou o famoso Sermão do Monte. Percebam, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, aquela pregação do Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Ou seja, conjunto de ensinos. E por fim, lá em 2 Timóteo 4:3, quando o apóstolo Paulo está orientando o jovem pastor Timóteo, ele diz: cuidado, Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, querendo ouvir o que agrada a pessoa. Então, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual doutrina eles vão suportar? A falsa. Então você vê aqui esse contraponto. Não existe vácuo. Ou você vai ter a sã doutrina, ou você vai ter a falsa doutrina. É simples assim. Um dos problemas que temos hoje é que a nossa geração ela não suporta mais a autoridade de ninguém. A nossa geração ela quer ser independente. Ela não está nem aí para as tradições anteriores, para os ensinos de outras pessoas que também, iluminadas pelo Espírito Santo, trabalharam antes de nós e deixaram ensinos escritos excelentes para guiar a igreja, tudo sob supervisão do Espírito Santo. Então a gente tem aquela tendência de não querer ter autoridade sobre nós. Nós vivemos uma época de rebeldia total. Agora eu queria mostrar um exemplo para você disso, dessa época em que nós estamos vivendo, das pessoas que não suportam autoridade, das pessoas que acham que tudo o que veio antes de nós deveria ser jogado numa lixeira e agora começamos daqui para frente, e é o que a minha cabeça prega, é o que é certo e vamos tocar o barco. Então percebam, essa última semana, o pastor Ed René, da Igreja Batista da Água Branca, aqui em São Paulo, que é uma igreja de cunho liberal e ele também tem essa linha liberal, ele disse o seguinte numa entrevista que ele deu para o Zé Bruno no Instagram. Inclusive o link da entrevista está ali embaixo, se você quiser assistir na íntegra, tem 1h25, mas ele fala isso nos últimos 25 minutos. E ele diz: não existe esse negócio chamado ortodoxia. Não existe a doutrina correta. Isso é uma fantasia. Isso é uma abstração. O que existem são centenas de tradições da fé cristã. Então ele quer dizer com isso que não existe a doutrina correta. Existem diversas doutrinas. Isso que ele falou é perigosíssimo. Isso é quase você dizer que todos os caminhos levam a Deus. Além disso, ele falou mais algumas coisas suspeitas na entrevista. Se você tiver oportunidade, assista lá. Mas o que é interessante de nós observarmos dessa fala dele? Que isso que ele falou não é nada novo. Nós já tivemos a tese de Bruno Bauer e Bart Ehrman, que dizia que a forma mais antiga do cristianismo era pluralista, havia múltiplos cristianismos e a heresia precedeu a ortodoxia. Eles vão dizer na tese deles que a ortodoxia nada mais é do que a heresia que venceu a discussão filosófica da época. Então você percebe aqui que eles já buscavam quebrar essa imagem de que havia uma doutrina correta e tal, e tentava abrir o leque aí para tudo que é tipo de doutrina. E a gente sabe que quando você está com a porteira aberta, o gado todo passa de uma vez. Então entra tudo que não presta. E aí você tem uma distorção do
evangelho, você tem uma distorção da sã doutrina. No final do vídeo, acompanhe que eu vou colocar um exemplo do que é uma falsa doutrina. E aqui nós temos a imagem de Bart Ehrman e aqui nós temos a imagem de Bruno Bauer. Bart Ehrman, agora do nosso século XX, e o Bruno Bauer do século XIX. E esse problema de você não acreditar na sã doutrina ou numa doutrina correta, dentre diversos problemas que advêm disso aí, nós temos a questão do que hoje muitas pessoas falam a respeito de o que vale é o que o Espírito Santo revela. Então, essas pessoas elas vão desacreditar de confissões de fé, de credos apostólicos, de credos de uma forma geral, e vão falar que o que importa é o que o Espírito Santo diz, querendo dizer com isso que o processo de revelação continua e Deus fala ou revela diretamente às pessoas determinado conceito, determinado ensino e é isso que vale. Então muitas pessoas dessa, inclusive, utilizam a desculpa de que é o Espírito Santo que vale e ignora a Bíblia e diz aquele versículo famoso que a letra mata, lógico, interpretando isso totalmente fora de contexto. Então a pessoa fala, não, a letra mata, o Espírito que vivifica, então é o Espírito Santo através da sua revelação que vai guiar minha vida e tal. Isso aí é complicado, porque a gente sabe que nessa aí, qualquer coisa que você tenha na sua cabeça, você pode dizer que é revelação. E se for uma revelação, deveria estar na Bíblia. Como a gente sabe que não está, então há um problemão nessa questão. Mas realmente, se a gente for analisar ao pé da letra, o que importa realmente é o que o Espírito diz. E o que o Espírito diz? O que está na sua palavra, na palavra de Deus. Então, quando você fala que hoje em dia, existe profeta hoje? Depende. Profeta aos moldes bíblicos que recebia a revelação direto de Deus? Não. Mas você pegar a palavra de Deus e pregá-la, você está falando a palavra de Deus. Aí, nesse sentido, você pode falar que você está profetizando. Lógico, desde que você não esteja distorcendo a Bíblia, como nós veremos no final desse vídeo, uma pessoa que distorceu a Bíblia. Então, no decorrer dos anos, Deus guiou líderes da igreja na defesa e promoção da sã doutrina. Isso através de reuniões, de concílios que nós veremos ali mais para frente. E a pergunta que fica é, o que é sã doutrina? E a resposta é simples, é aquela que está em acordo com a Bíblia. Isso é a sã doutrina. O problema é que há uma distorção realmente no nosso meio. Nós temos igrejas, por exemplo, que falam que pintar a unha para as mulheres é pecado. Aí você pensa, será que isso é uma sã doutrina? Com base em quê? E às vezes a pessoa vai te dar um versículo lá que dá a entender que realmente ele tem razão. Mas no conjunto da ópera, com uma interpretação e uma hermenêutica correta, você vai ver que não tem nada a ver. Então nós temos que fazer essa diferenciação. Então, respondendo a pergunta, sã doutrina é aquela que está de acordo com as Sagradas Escrituras. É aquela que não desvia do ensino bíblico. É aquela que não inventa moda. É aquela que não inclui e nem tira coisa das Sagradas Escrituras. Então, o primeiro concílio que nós temos registro na história foi o concílio realizado em Jerusalém. Qual era o tema do concílio que foi realizado lá com a presença dos apóstolos e diversos cristãos? Foi a recepção dos gentios. Isso está lá em Atos 15, de 6 a 33. Eles estavam lá analisando a questão se os novos convertidos, os gentios, aquele povo que não era judeu, se eles deveriam passar pela circuncisão também ou não. Então houve lá um embate, houve uma discussão que no final teve o resultado. Então no século IV e V nós tivemos grandes assembleias cristãs no nosso mundo. Nós tivemos a Assembleia ou Concílio de Nicéia no ano 325, que buscava a uniformização da doutrina sobre a pessoa de Cristo e seu relacionamento com o Pai, Deus Pai. Depois nós tivemos o de Constantinopla, no ano 381, onde foi desenvolvida a doutrina da Trindade. Depois, em Éfeso, no ano 431, nós tivemos a afirmação das duas naturezas de Cristo,
a humana e a divina, unidas numa só pessoa. Depois nós tivemos aqui o Concílio de Calcedônia, no ano 451. Aqui nós temos a decisão quanto à pessoa de Cristo, ou seja, suas duas naturezas unidas numa só pessoa. E aqui nós temos o estabelecimento disso como um padrão teológico. Essas decisões desses concílios eles foram aceitas pela maioria dos cristãos, principalmente os 3 primeiros, que são reconhecidos por católicos romanos, por católicos ortodoxos e por protestantes. Os primeiros séculos nos legaram documentos importantes. Então, através desses concílios, nós temos o Credo de Nicéia, o Credo Niceno-Constantinopolitano, temos o Credo de Calcedônia, o Credo Apostólico e o Credo Atanasiano, que é muito interessante. Se você tiver oportunidade, baixe de graça na internet e leia. São muito interessantes esses credos. E aqui nós temos a principal finalidade dos credos e das confissões de fé. Foram usados por Deus na edificação do seu povo e ajudaram a igreja a diferenciar a verdade do erro. Percebam que desde o início ocorreram muitas discrepâncias, muitas filosofias erradas, muitas doutrinas erradas, muitas tradições erradas. E os credos e as confissões ajudaram a manter o povo de Deus firme na verdade. No século XVI e XVII, que foi rico na formulação de declarações de fé, nós temos algumas coisas importantes a serem tratadas. Por exemplo, houve a necessidade de apresentar suas crenças ao mundo. Então nós vivíamos ali num burburinho danado. Então muita gente pensando uma coisa, pensando outra e tal. As declarações de fé são aquele resumo doutrinário que a pessoa vai dizer, ó, nós acreditamos nisso. Está aqui, está para todo mundo analisar, todo mundo avaliar. Você pode procurar na tua Bíblia e ver que nós cremos em tudo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, uma das importâncias das confissões de fé e dos credos é isso. Você tem essa doutrina ou essas verdades que você crê divulgadas para todo mundo ver. Você não tem doutrinas dentro da própria cabeça. Você não tem invenções, você não tem verdades secretas que só você sabe. Então, no século XVI e XVII, nós temos algumas produções que foram de extrema importância para a Igreja de Cristo. Por exemplo, nessa época nós temos a criação do Catecismo de Genebra, nós temos a Confissão Galicana, nós temos a Confissão Escocesa, Confissão Belga, nós temos o Catecismo de Heidelberg, nós temos a Segunda Confissão Helvética, nós temos os Cânones de Dort, nós temos principalmente a Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos maior e breve, que esses 3 são os símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota. E a importância principal, o valor principal dessas produções é que eles estavam fiéis à Bíblia. Isso que foi importante. Se você estudar a história, por exemplo, da Confissão de Fé de Westminster, você vai ver lá como que foi debatido os assuntos para eles colocarem ali a doutrina no papel, por assim dizer, dentro da confissão de fé. E se você for analisar, cada questão que trata a confissão de fé, ele vem lá com seus versículos que dão apoio àquilo ali. Não foi nada inventado. Não foi, eu acho que é assim, e foi lá e escreveu. Não, ele é baseado na Bíblia. É importante deixar bem claro que essas confissões e esses credos não são substitutos ou complementos da Bíblia, mas meios para se apropriar dela de modo mais eficaz. É importante isso, essas duas palavras não são substitutos da Bíblia e não são complementos da Bíblia. Eles apenas mostram a doutrina bíblica de uma forma mais fácil de você entender. Como eu já disse há um tempo atrás, é um resumo doutrinário. A Bíblia ela é cheia de doutrina, cheia de ensinos. E o que vai acontecer? Você às vezes vai ver ensinos que aparentemente um contradiz o outro. E você precisa interpretar da forma correta, porque a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela não tem contradição.
O que temos que fazer é interpretar corretamente. Às vezes um versículo ele vai servir para uma ocasião e o outro vai servir para outra ocasião, mas um não anula o outro. E é isso que as confissões vão fazer, elas vão te trazer essa facilidade, vai ficar mais fácil você entender a questão da Bíblia de uma forma mais completa, com o ensino dela de capa a capa. Sua finalidade é facilitar a apreensão das Escrituras, ou seja, a assimilação do conteúdo das Escrituras. Não são perfeitos e infalíveis, então as confissões elas podem sofrer alterações, caso achem ali alguma coisa que está discrepando das Escrituras, então ela não é inerrante e infalível como é as Sagradas Escrituras. E são muito valiosos para nós a questão dos documentos e os símbolos de fé do passado que nós recebemos, os concílios ecumênicos do passado, esses que nós citamos agora, um monte aí de Nicéia, por exemplo, e tal, e as reuniões eclesiásticas de hoje, porque isso continua ocorrendo. O mundo não parou. Nós temos coisas novas para serem discutidas. Nós temos questões administrativas locais de uma igreja específica e tudo mais. E nós temos hoje essas reuniões em conselhos, onde por meio de oração e baseado na palavra de Deus são tomadas decisões. E essas decisões, elas devem ser também respeitadas e aceitas pelos membros das igrejas. No caso, especificamente, eu estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então aqui eu coloquei para finalizar algumas razões para nós valorizarmos os nossos credos e confissões e os nossos concílios. Primeiro, expressa sua crença de forma clara, todos podem conhecer. Como eu já disse, não há vácuo. Ou a pessoa crê na sã doutrina ou ela vai acreditar numa doutrina errada. Segunda razão para nós valorizarmos. Decisões conciliares, ou seja, tomadas em concílio ou conselho reunido, revelam a resposta da igreja aos desafios e adversários que ele enfrenta em cada época. Então, como já disse agora há pouco, todas as épocas nós teremos problemas específicos a serem resolvidos. E é um problema quando você deixa para resolver esses problemas uma pessoa só. Principalmente em igrejas episcopais, por exemplo, você tem um líder, é aquela pessoa e ela que resolve tudo. Afinal, nós somos pecadores, nós somos falíveis e tal. Quando você tem um concílio, um conselho reunido, um grupo de crentes fiéis ali tentando resolver o problema, a probabilidade de haver erro é muito menor do que deixar tudo a cargo de uma pessoa só. Outra razão de nós valorizarmos os nossos credos e confissões, ela impede o pluralismo e o relativismo. Como eu já disse aqui desde o início, a questão do relativismo hoje ele é uma coisa terrível. É uma coisa que vem te desanimar, é uma coisa que vem falar que não existe verdade absoluta, é uma coisa que diz que não tem ortodoxia correta, não tem doutrina correta, cada um segue o seu caminho e tá tudo bem. Então ela vem para evitar que hajam esses desvios. Ela serve, como eu já disse, como uma baliza, ela serve como um roteiro ali para que você não se desvie para um lado e para o outro. Ela evita o subjetivismo, porque vai estar muito bem claro o que a pessoa crê. Vai estar lá por escrito. Então, por exemplo, se você quiser saber o que eu creio, vá lá nos símbolos de fé, leia lá e é aquilo que eu creio. Pronto. Por fim, a igreja se posiciona frente ao mundo. Quando você tem a sua confissão, você tem muito claro o que você crê e através disso você pode se posicionar para o mundo. O que vai acontecer? Chegou esse assunto, casamento gay, pode ou não pode? Você com sua igreja ou você individual com a sua crença nas confissões de fé, você vai ver lá que casamento é entre homem e mulher e acabou. Que é lógico, baseado na Bíblia. E você tem como fazer frente aos problemas que acontecem no mundo. Você tem como se posicionar. Você fala assim, eu creio aqui nisso, casamento é entre homem e mulher e pronto, não tem exceção e acabou. Então você tem essas razões para valorizar aí os nossos credos e confissões e os nossos concílios. Essas razões tornam necessária a realização de encontros que direcionem os cristãos na batalha que eles enfrentam na defesa da sua fé. Então por isso que é importante. Por exemplo, uma questão que está muito em voga hoje em dia devido à quarentena, a questão das redes sociais. É possível fazer Santa Ceia online, por exemplo? Essa é uma das questões. Então essa é uma questão que surge hoje, que logo em breve algum concílio aí vai ter que se reunir para resolver essa questão. Será que é possível realizar a Santa Ceia online ou não? Eu, particularmente, creio que não.
perde todo o fundamento do que é uma santa ceia. Mas tem gente que pensa o contrário. E aí você vai ter alguém discutindo a respeito disso para chegar a uma conclusão. Então é muito importante essa questão desses encontros que direcionem nós cristãos frente à batalha que enfrentamos diariamente. Como prometido no início do vídeo, eu vou colocar um exemplo aqui do que seria uma falsa doutrina. Então, como nós vimos no início do vídeo, quando o pastor Ed defendeu que não há uma doutrina correta, aí você fica meio perdido, porque se não há uma doutrina correta, será que todas são corretas? E eu creio que não. Para mim, ou é a sã doutrina, a doutrina bíblica correta, ou é a doutrina errada. Como é que é hoje falar para pessoas que podem ser convertidas ou não convertidas, mas que vão em busca da religião, em coisas como pecado, por exemplo? Quando você fala de pecado de uma perspectiva legalista, o pecado como transgressão da lei, essa abordagem eu acho que ela está um pouco defasada. Ela não cabe no nosso mundo. Então, quando você fala de pecado, olha, como lei, isso complica. Mas quando você fala do pecado como uma vivência autodestrutiva e destrutiva do coletivo, isso está exposto, está explícito. Então percebam, a Bíblia é muito clara ao dizer que pecado é a transgressão da lei de Deus. E aí o que a pessoa faz? Segundo a minha cabeça, esse conceito está ultrapassado e nós devemos conceituar pecado como sendo outra coisa. Para mim, isso é um claro desvio de uma doutrina correta. Isso é um exemplo muito claro de uma falsa doutrina. É importante que nós tenhamos isso aqui muito claro na nossa mente para que nós possamos agir sempre em conformidade com a vontade de Deus e que nós sejamos luz e sal nessa terra. Por fim, nós encerramos o vídeo de hoje. E se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Só espero que tenha ficado bem claro a questão da importância de nós termos as nossas confissões de fé, os nossos credos, e que isso é um assunto atual que está sendo sempre debatido e muitas pessoas tentam desacreditar da função ou do valor que tem as confissões de fé e tudo mais. Beleza? Então, que Deus abençoe sua vida, um excelente domingo, uma excelente semana que se inicia. Um forte abraço e até a próxima.